Olá, queridos, eu sou Alice e hoje coube a mim o desafio de trazer a meditação da nossa escola dominical. Hoje veremos sobre a oração como refúgio, por meio da fé, da adoração, da confissão e do louvor. Quem fez esse estudo foi o pastor Gerson Gonçalves Sardinha. Gelson Gonçalves Sardinha. E para melhor aprendizado, eu quero te pedir um favor. Pare tudo o que você está fazendo agora, porque eu sei que Deus tem algo para falar com você. Mas aí, atenção é fundamental. O foco é essencial. Para alinharmos os nossos pensamentos, vamos fazer uma análise de uma imagem. Como domingo passado foi Dia dos Pais, eu separei uma imagem de uma conversa entre pai e filho, para nós analisarmos. Aqui, vemos um pai dando 100% de atenção ao seu filho. Vemos um olhar de ternura deste pai. Vemos ele segurando a mão do seu filho, como se pudesse, se quisesse conduzi-lo em sua experiência para a vida toda. Vemos um pai tranquilo, determinado e maduro. Se um pai humano pode ser assim, imagina Deus que criou a figura paterna. Deus, o melhor pai, o pai eterno, o pai soberano, nosso pai criador. E aí, para a gente entender essa questão de buscar a presença de Deus, a gente tem que se fazer algumas perguntas, ou entender algumas perguntas. Como, por exemplo, quando eu devo buscar a presença de Deus? O tempo todo. Orai sem cessar, diz as Escrituras. Nós temos que nos manter conectados com Deus. Não com as redes sociais, com a internet, mas com Deus, conectado o tempo todo. Em atitude de oração. Precisamos ter um tempo com Deus, além do tempo todo, em atitude de oração, nós temos que ter também um momento especial com Deus. O profeta Daniel orava 3 vezes por dia. Parava tudo e fazia oração. Se nós não conseguirmos fazer igual Daniel, mas conseguirmos orar uma vez por dia com qualidade, nós já seremos fortalecidos na nossa fé. Num relacionamento, parar, olhar nos olhos, conversar, é muito importante. E com Deus, isso não é diferente. A outra pergunta, onde? Na cama, no banheiro, na mesa, no carro, na rua, no emprego, em todo lugar. No mercado também, em todo lugar. Mas além de falar com Deus em todos os momentos, pela atitude nossa de oração, nós temos que ter um lugar específico para orar. Escolha um lugar na sua casa. Separe e consagre esse lugar para um momento muito especial, seu e Deus. Quando você começar a ir nesse lugar, e ele se tornar rotina na sua vida, a sua mente vai te lembrar que você precisa ir ali orar. E além de te lembrar, vai te cobrar também. Creia nisso. Escolha um lugar para oração, um canto tranquilo, em que você possa desfrutar da presença de Deus. A outra pergunta, como? Como eu posso buscar a presença de Deus? Como você está? Alegre, triste, preocupado, sobrecarregado, irado, desanimado? Comece falando com Deus sobre os seus sentimentos, porém, com respeito, humildade e pureza. Ser puro não é fácil. Então, faça como eu. Eu começo a minha oração e eu já começo pedindo perdão
dos pecados que até o momento eu estou lembrando, ou o que vem na minha cabeça ali, que eu sei que eu errei com Deus, eu já peço perdão, para me manter irrepreensível, para procurar ser pura na presença de Deus. Então, quando? O tempo todo. Mas escolher um momento especial para falar com Deus. Onde? Em todo lugar. Mas escolha um lugar especial para ser o seu quarto de guerra, um lugar de você ter um tempo a sós com Deus. E como? Do jeitinho como você está. Com muito respeito e humildade na presença de Deus. Vejamos agora como a oração pode ser um refúgio para nós. Por meio da fé. Por meio da adoração, por meio da confissão, por meio do louvor. Por meio da fé, eu digo que é por meio da confiança. Fé é confiança, é a certeza de fatos que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. A fé salvadora confia tanto na existência de Deus quanto na sua misericórdia. De acordo com esse versículo, a fé, ela crê que Deus existe e que recompensa. Então, você crê que Deus existe? Isso vai fazer a diferença. A oração mais significativa é a que brota de um coração, cuja confiança está depositada em Deus. Deus que agiu por meio dos seus servos e que, por último, se mostrou na pessoa de Jesus Cristo, seu Filho. Deus fala conosco através da Bíblia e nós respondemos por meio da oração. Mas uma oração cheia de confiança. Romanos 1,17 diz assim: o justo viverá por fé. A oração de uma pessoa tomada de fé motiva a vida das pessoas, motiva a sua própria vida, porque ela procura sempre a vontade de Deus. E por isso, a oração dela é eficaz. Mas também, a oração ela pode ser para nós um refúgio, por meio da adoração. O que é adoração? É atribuir a Deus o valor supremo, colocando Ele acima de tudo e de todos. Na adoração, nós reconhecemos quem tem a primazia na vida, em toda a nossa vida. Não são as pessoas, não é o nosso emprego, não é nossa condição social. Quem tem a primazia é Deus. Isaías 6:3 diz: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Só o ser divino, mais elevado, merece o nosso respeito. Diante dele, todos os anjos se prostram por causa da santidade de Deus. Relembrando o ensino do pastor Fábio, do último curso que nós fizemos sobre o enfoque global, ele diz que a meta, o propósito mais elevado de um cristão não é o evangelismo, não é missões, é a adoração. E as outras coisas, como missões, os outros ministérios da igreja, os programas, tudo que acontecer, vem a partir como consequência dessa vida de adoração. Primeiro, eu adoro a Deus, a começar em mim. Então, primeiro eu adoro a Deus. E depois eu vou fazer as coisas com esse sentimento, com essa piedade, com esse amor a Deus, com essa adoração completa. Para a oração nos refugiar, eu preciso fazer isso por meio da confissão. 1 João 9 diz: se confessarmos os nossos pecados,
Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus sempre faz o que é justo e correto. Ele é fiel em suas promessas e sempre mantém a sua palavra. Os pecados que cometemos voluntariamente e até involuntariamente fazem parte da nossa natureza pecaminosa. Por isso é importante eu estar na presença de Deus confessando os meus pecados. Provérbios 28:13 diz: quem esconde os seus pecados jamais prosperará, mas quem os confessa e abandona encontra misericórdia. Aqui vemos uma descrição do arrependimento sincero e do perdão dado por Deus por meio da oração, quando a gente reconhece os nossos pecados. A santidade de Deus. A consciência dessa santidade de Deus mostra, evidencia a nossa natureza pecaminosa. E quando nós pecamos, nós ferimos a nós mesmos. Nós ferimos quem está à nossa volta. A gente falha e a gente provoca o próprio Deus. Salmo 51:4 diz, Davi falando, contra ti eu pequei, somente contra ti, e fiz o que o Senhor detesta. Tu tens razão quando me julgas, e está certo quando me condenas. Ele tinha consciência. Eu preciso confessar os meus pecados. Nós precisamos confessar o nosso pecado diretamente a Deus, para a gente manter a conexão com Ele, manter sempre a nossa vida próxima do que Ele almeja para nós. Mas, para eu me refugiar na oração, eu também preciso fazer isso por meio do louvor. O que é o louvor? O louvor é uma postura alegre, grata, feliz. É horrível ficar perto de alguém que reclama muito, que briga, que fala mal o tempo todo, que está sempre irado. Mas não. Aqui, o convite é para a gente se apegar a Deus por meio do louvor, de uma vida feliz, de uma vida alegre, de uma vida cheia de gratidão a Deus por tudo que nós já alcançamos. Quando temos grande estima e amor por uma pessoa, a gente fala bem dela. E louvar a Deus é falar bem dele. Aquele a quem honramos e amamos mais do que qualquer outra pessoa, ele recebe naturalmente, ele recebe o nosso louvor. Salmo 119, 164 diz: louvamos a Deus por seus poderosos feitos, consoante a sua muita grandeza. Salmo 152, e pela justiça dos seus juízos. O povo de Deus louva-o com sinceridade, por ser ele quem ele é, e por suas obras, e pela sua palavra. Há um erro muito comum nas igrejas. O erro é achar que louvor é ligado aos cânticos. Louvar não é só cantar, mas tributar honra, por meio de outros elementos da liturgia. A oração, a própria oração, é uma forma de louvor. Louvor é uma postura de vida, é uma conduta, não é apenas cantar. O salmista, no Salmo 34:1, assim se expressou: bendirei ao Senhor em todo o seu tempo. Em todo o tempo, o louvor estará sempre nos meus lábios. Em qualquer dificuldade e agruras, em tempo de pandemia do coronavírus, devemos louvar e nos refugiar em Deus por meio da oração. E aí, para encerrar, a gente pensa: como eu posso melhorar minha vida de oração?
para melhorar, eu tenho que pensar em algumas coisas que eu preciso evitar. Primeira, distração, desatenção. Como eu vou falar com alguém, no caso de Deus, uma autoridade, sem concentração, sem foco? Precisamos manter cativo o nosso pensamento na hora que a gente estiver conversando com o Criador. Eu tive o privilégio de conversar com o governador. Tive o privilégio de conversar com o prefeito. E você já deve ter tido o privilégio também de conversar com pessoas de autoridade. E naquele momento você está concentrado ali, dando 100% da sua atenção, igual aquele pai lá da imagem, do primeiro slide que eu coloquei. É assim que tem que ser com Deus. Você tem que evitar na oração estar desatento. Tem que estar focado. Por isso tem que ter um lugar próprio, tem que ter um momento próprio, né, tranquilo, em que você possa se concentrar e pôr o seu pensamento na mão de Deus. Temos que evitar também a incredulidade. Nós precisamos crer que Deus existe. Crer que Ele é soberano, que Ele está nos ouvindo, que Ele é poderoso para cuidar das nossas emoções e de todas as circunstâncias adversas que nos cercam. Aceite o silêncio de Deus. Aceite. Porque no silêncio Ele pode estar dizendo não. Ou pode estar dizendo espera. Ou pode estar dizendo preste atenção. Presta atenção em mim, ouça o que eu estou te falando. Temos que evitar também o exibicionismo. Mateus 6,6, Jesus diz para os discípulos: mas você, quando for orar, entra no teu quarto. Fale com seu Deus em secreto, que o Deus que te vê em secreto te responderá. Então, Deus, além de ouvir, Ele recompensa. A gente falando com Ele em secreto. Tem um momento, sim, de orar em público, de falar em público. Mas você percebe claramente quando uma pessoa está falando em humildade, representando os que estão ali com ele, ou quando a pessoa está falando palavras bonitas, se exibindo, de sorte que os que convivem com ele sabem que a oração é só da boca para fora, porque a vida dele não acompanha isso. Então, para termos uma vida de oração, nós temos que evitar ficar se exibindo, o exibicionismo. Temos que evitar as repetições. No verso 7 do mesmo texto de Mateus 6, Jesus diz: e orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tem necessidade, antes que lhe o peçais. Com seu pai terreno, você fica insistindo? Você pede algo e fica insistindo dias, semanas e meses? Não, né? Com Deus, menos insistência ainda. Você pediu, fez o seu pedido? Ótimo. Sossega seu coração. Confia. Agradeça pelo passado, que quando a gente olha no passado, a gente vê tudo que Deus fez. E você pode dizer, Senhor, eu confio em Ti. O Senhor me acudiu até hoje. O Senhor não vai falhar. Então, peça a Deus, não fica repetindo. Sossega, confia, agradeça e espere. E aí Deus vai acalmando o seu coração. Outra coisa que devemos evitar é a inconstância. Quando nós amamos alguém, a gente conversa com ela regularmente. Eu tenho amigos meus que moram em outros lugares do Brasil. E vem e volta e está falando pelo WhatsApp, a gente criou um grupo, a gente está junto. Então, quando a gente ama alguém, a gente fala com essa pessoa regularmente. Se a gente ama a Deus, a gente tem que falar com Ele regularmente. Falar as coisas boas e não só as coisas ruins, porque nós tendemos a buscar a Deus só quando as coisas estão ruins. E isso não nos edifica. Nosso amor a Deus deve nos levar a orar com constância, orar com fidelidade. Mas, como
estão as suas conversas com Deus? Como que está a sua vida de oração? Quem é Deus para você? Porque toda a nossa oração passa pela visão que a gente tem de Deus. Se você acha que Deus é um Deus carrasco, é um Deus distante, é um Deus bravo, é um Deus que cobra, você vai tratá-lo e a sua oração vai passar por isso. Pela forma como você se aproxima dele, vai passar por esse pensamento. Se você vê ele só como Deus é amor, Deus é tranquilo, tá tudo bem, também isso vai fazer diferença. Qual a tua visão de Deus? Como você vê o Pai eterno? Porque eu tenho certeza que se a sua vida de oração não está boa, você vai ter que ajustar a imagem, vai ter que ajustar a visão que você tem de Deus. E a Bíblia está cheia de características dele, que vai te ajudar, como tem me ajudado a me aproximar dele. Aí eu pergunto, como está a sua vida de oração? Se ela é frequente, se ela é sistematizada, e se ela é desejada, então a sua vida espiritual está bem. Está bem. Vamos orar. Senhor, Senhor Deus, eu sei que o Senhor existe e que o Senhor está aqui. A começar em mim, Senhor, transforma nossas vidas e nos faz buscar refúgio em Ti por meio da oração. Continue a falar conosco, por favor, Senhor, e nos ensina a Te ouvir. Nos ensina, Senhor, a estar contigo, a Te buscar, a falar contigo. Em nome de Jesus. Amém. Então, fiquem com Deus, que Deus os proteja e fale bastante com Deus, porque Ele quer te ouvir.